Olá e bem-vindos! Hoje, o nosso mergulho é profundo em um dos temas centrais da cardiologia, a estenose aórtica. A ideia aqui é desvendar cada detalhe dessa condição. Então, para começar, vamos pensar numa pergunta central. O que acontece quando a porta de saída do coração começa a entupir? Pois é exatamente essa a lógica por trás da estenose aórtica, que é, sem dúvida, uma das valvopatias mais importantes que a gente estuda. O nosso roteiro aqui vai ser bem direto, quase uma jornada de investigação clínica, sabe? Primeiro vamos entender o que é a estenose, depois por que ela acontece, como ela se manifesta, como a gente fecha o diagnóstico e, claro, como se trata. Vamos nessa? Ok, então vamos começar do começo. Afinal, o que é estenose aórtica? O que quer dizer essa história de porta de saída entupida? Bom, de um jeito bem direto, é o estreitamento da válvula aórtica. Sabe aquela válvula que deveria abrir totalmente a cada batida do coração para deixar o sangue sair? Então, na estenose, ela fica dura, calcificada e simplesmente não abre como deveria. A analogia perfeita para isso é pensar numa torneira. Imagina uma torneira aberta. O fluxo de água é forte, livre. Agora, na estenose, é como se essa torneira tivesse quase fechada, entupida mesmo. O que acontece? O fluxo de sangue para frente diminui e a pressão ali atrás, antes da torneira, aumenta pra caramba. E claro, esse aumento de pressão tem uma consequência direta no coração. O ventrículo esquerdo, que é a grande câmara de bombeamento, ele passa a ter que fazer uma força absurda para conseguir empurrar o sangue por essa passagem estreita. E com o tempo de tanto fazer força, o que acontece com esse músculo? Ele engrossa. É um processo que a gente chama de hipertrofia concêntrica. Beleza, então já entendemos o que é e qual é o problema mecânico. Mas a pergunta é, por que isso acontece? Vamos dar uma olhada agora nas três causas principais. E olha, a idade do paciente aqui é uma pista-chave. Basicamente, a causa da estenose aórtica quase sempre cai em uma de três gavetinhas. A primeira e mais comum em idosos é a degenerativa. É o desgaste natural, a calcificação da válvula com o tempo. A segunda, muito comum em pessoas com menos de 60 anos, é uma alteração de nascença, a chamada válvula aórtica bicúspide. E por último, mais rara hoje em dia, mas ainda existente, é a febre reumática, que geralmente afeta os mais jovens. Certo. E como essa condição se manifesta na prática? Esse é um ponto importantíssimo. Por muito, muito tempo, a estenose aórtica pode não dar sinal nenhum, ser totalmente silenciosa. O grande problema é que quando os sintomas finalmente dão as caras, eles são um baita sinal de alarme de que a coisa ficou séria. E esse ponto de virada, esse alarme, é a famosa tríade clássica de sintomas. É a angina, a dor no peito, a síncope, que é o desmaio, e a dispneia, a falta de ar. A partir do momento em que qualquer um desses três aparece, o jogo muda. O prognóstico despenca. E esse é o ponto mais crítico de todos. A doença pode ficar ali, quieta, por décadas. Mas quando os sintomas começam, a curva de sobrevida cai vertiginosamente. É o sinal de que a janela de oportunidade para intervir está se fechando e rápido. Vamos ver o quão rápido? Olha só, se o sintoma que aparece é a angina, a dor no peito, a sobrevida média sem tratamento cai para cerca de 5 anos. E por que isso? Porque aquele músculo do coração, que ficou super espesso, precisa de muito mais oxigênio. Só que o sangue, que leva oxigênio, tem dificuldade de passar pela válvula apertada. É um desbalanço clássico. Agora, se o sintoma for síncope, o desmaio, a coisa aperta ainda mais. A sobrevida média cai para 3 anos. A lógica é simples. Durante um esforço, o coração tenta bombear mais sangue, mas não consegue vencer aquela porta estreita. Falta sangue no cérebro e a pessoa apaga. E por último, o sintoma de pior prognóstico, a dispneia, a falta de ar. Isso aqui já é um sinal claro de insuficiência cardíaca. A sobrevida média, apenas 2 anos. Basicamente, a pressão dentro do ventrículo esquerdo fica tão brutal que o sangue começa a voltar, a congestionar os pulmões. Ok, diante desse cenário tão grave que os sintomas mostram, como é que a gente confirma o diagnóstico? Como se bate o martelo? A primeira grande pista, muitas vezes, vem com o estetoscópio. Na ausculta cardíaca, tem um sopro que é praticamente a assinatura da estenose aórtica. É aquele sopro sistólico, ejetivo, bem rude, em crescendo e decrescendo, que a gente chama de formato em diamante. É literalmente o som do sangue turbilhonando ao tentar passar por aquele buraquinho.
Outro sinal clássico do exame físico está no pescoço, na palpação do pulso carotídeo. Ele fica fraco e lento para subir. É o famoso pulsus parvus et tardus. Parvus, de pequeno, tardus, de tardio. É o reflexo perfeito da dificuldade que o sangue tem para sair do coração. Mas o exame que realmente define a história, que bate o martelo e quantifica o problema, é o ecocardiograma. É ele que nos dá os números. E os critérios para estenose grave são claros. A gente olha a área da válvula. Se estiver menor que 1 centímetro quadrado, se o gradiente de pressão médio passar de 40 milímetros de mercúrio e a velocidade do jato de sangue passar de 4 metros por segundo, pronto. O diagnóstico de estenose aórtica grave está fechado. Beleza. Diagnóstico confirmado de estenose grave, especialmente num paciente com sintomas. E agora? Quais são as opções de tratamento? E aqui vem talvez a informação mais importante sobre o tratamento. Não existe remédio que reverta ou pare a progressão da estenose. Nenhum. O problema é mecânico, então a solução tem que ser mecânica. O tratamento é uma intervenção. A gente pode usar medicamentos para controlar comorbidades, aliviar um pouco os sintomas, mas a única solução definitiva é ir lá e resolver o problema da válvula. Certo. Então, quando é a hora de intervir? A regra é bem clara. Paciente com estenose aórtica grave e com sintomas, indicação de intervenção. Ponto. E mesmo nos assintomáticos, se o eco já mostra que o coração está sofrendo, que a força dele está caindo, o que a gente vê pela fração de ejeção menor que 50%, também é hora de intervir. Não dá para esperar. E hoje em dia, as principais opções de intervenção são duas. De um lado, a gente tem a cirurgia de troca valvar aórtica, a SAVR. É a cirurgia tradicional de peito aberto, que foi o padrão ouro por muitos e muitos anos. Do outro lado, a gente tem a TAV, ou TAVR. É o implante da válvula por catéter, um procedimento bem menos invasivo. A TAV simplesmente revolucionou o tratamento, principalmente para os pacientes mais idosos e de alto risco, para quem uma cirurgia aberta seria muito perigosa. Então, só para a gente recapitular a jornada, a gente partiu do problema mecânico, o estreitamento da válvula. Vimos as principais causas, entendemos a gravidade por trás da tríade de sintomas, confirmamos o diagnóstico com o eco e, por fim, chegamos nas intervenções que mudam completamente o destino desses pacientes. E para fechar, fica essa reflexão. Com essa queda tão rápida na sobrevida após os sintomas, qual é o fator isolado mais importante para melhorar o resultado? A resposta é clara: é o tempo, o diagnóstico precoce. A partir do momento em que o primeiro sintoma surge, o relógio começa a correr. Reconhecer os sinais e intervir na hora certa não é só uma questão de salvar uma vida, é sobre transformar completamente a história de alguém com estenose aórtica.